Vamos só fechar os nossos microfones para não estar atrapalhando o colega que vai fazer a prece inicial. Então, vamos lá. Serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos conectando aos mentores deste grupo, ao nosso mentor individual. Vamos convidar a Bia para fazer a prece inicial. Vou começar com o Pai Nosso, bem? Isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus, que possamos ter uma ótima aula e aprendemos bastante coisas e possamos absorver bastante energia positiva hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela para Cida fazer a harmonização. Vamos lá, então, Cida. Tá. Peraí, deixa eu só colocar no modo apresentação. Pronto. Posso ler? Pode. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus, João, capítulo 8, versículo 43. Diante do Senhor. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Diante do Senhor. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem, informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com equipamento, porém, ocupada em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio
de resíduos da terra, para receber-lhe, em espírito e verdade, a palavra divina. Cida, o que você fala para nós? Olha, eu entendi assim, né? A gente está tão preocupado em trabalhar, em buscar a nossa sobrevivência, que muitas vezes a gente esquece até de agradecer, ou então até de perceber que a gente não precisa acumular bens e nem riqueza, mas que a gente precisa, na caridade, ajudarmos uns aos outros, né? E entendi também que a gente conhece alguns ensinamentos de Cristo, mas nem sempre a gente os coloca em prática, justamente porque a gente está preocupado com outras situações da nossa vida, principalmente de sobrevivência, né? Eu entendi assim, e entendi, por exemplo, que nós temos amigos, temos colegas, mas chega uma hora, estamos sozinhos, na procura de algo que deixe o nosso coração em paz e também a nossa parte financeira em paz. E, mais uma vez, a gente não consegue perceber, em primeiro plano, as leis divinas em nossa vida. Não sei se eu estou certa, se eu interpretei corretamente. Assim, o que você falou é o correto. Só Tá. que é assim também, né? A gente sempre, para a gente poder entender, né, os ensinamentos de Jesus e tudo, né, que nem ele fala aqui, não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe um coração vazio de resíduos da terra para receber em espírito e verdade a palavra divina. Então, a gente tem que estar sempre com o nosso coração leve, tranquilo, né? Uhum. Com o nosso pensamento em harmonia. Para quê? Para que a gente consiga entender, né, os ensinamentos. Porque às vezes o nosso coração está tão conturbado, às vezes a gente vai ao GEMB e a gente vai, passa no Salão da Paz para assistir uma palestra e o nosso coração, a nossa mente está tão conturbada, tão cheia de problema, que a gente não consegue entender nada daquilo que o palestrante está querendo passar para nós, né? E Verdade. quando a Uhum. gente entra no Salão da Paz, era uma coisa que eu faço e que eu sempre fiz quando eu conheci o Gênero. Quando eu entrava dentro do Salão da Paz, eu esquecia tudo, sabe? Eu me desligava por completo da parte lá de Uhum. fora, do que estava acontecendo comigo. E assim, o que eu fazia? Eu só agradecia. Eu agradecia por tudo o que tinha de bom na minha vida, né? Então é assim, a Uhum. gente sempre tem que estar também com o nosso coração leve, com o nosso coração vazio, tá? De resquícios que ficam, de coisas ruins que a gente vai acumulando, né, na nossa vida. Então a gente tem que deixar um pouco, deixar de lado e lembrar de todo o ensinamento que o Cristo nos trouxe. Esse também é uma das coisas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Elcio, você tem alguma coisa para falar? Muitas das pessoas, né, as religiões, né, a gente sempre aprendeu muito aquele negócio da religião na igreja. Então a gente ia na igreja ou ia num culto, né, e estava lá e vivia aquilo lá. Quando saía, não estava mais, né? E não é assim, né? Na verdade, a religião, que significa vem do verbo religares, ligar com Deus, a religião tem que estar dentro de nós. Nós é que temos que nos ligar com Deus. E não é só no horário do culto, ou no horário da palestra, ou no horário da missa, é o dia a dia, né? Então nós temos que viver o dia a dia, né, ligados com a espiritualidade. Tudo bem, estamos na matéria, nós temos que ter essa consciência. Não dá para a gente viver uma vida espiritual toda na matéria. A gente tem conta para pagar, a gente tem
obrigações a cumprir no nosso trabalho, temos coisas materiais a fazer, né? E eles sabem disso, os irmãos espirituais. Mas nós não podemos esquecer que existe a espiritualidade maior, que nós somos mais que isso, que nós somos seres imortais. O tempo todo nós temos que estar entendendo que nós somos seres espirituais vivendo essa vivência material. Aí você fala, mas o que que muda? Muda tudo. Porque você, sabendo que você é um ser espiritual, as coisas da matéria você leva mais leve, né? Você leva diferente. Você consegue viver melhor na matéria sabendo que você é um ser espiritual, né? Então é isso, né? Que eu queria dizer. Ele fala o que que tem a ver com o texto, né? Na minha opinião, tudo. Por quê? Porque a gente não absorve, né? A gente vê, não absorve e continua vivendo nossa vida material, né? E sai da igreja, ou sai da aula, ou sai da palestra, e daí continua com os mesmos hábitos, né? Então, é importante a gente levar para dentro da nossa vida realmente o que a gente aprende. E aí, parabéns pelos comentários, viu? Muito bons. A Cida, né, que fez. Parabéns, Cida. Muito lindo. Você também, viu, Débora? Imagina, Aí. Obrigada, mas, imagina. Isso. Vamos. Eu vou imagina, interromper, obrigada. Eu então. quase não entendo nada, mas vamos que vamos. Ah, Entendeu? Sim. imagina, isso sim, entendeu sim. Eu vou interromper, então, tá bom? Legal. Pronto, Elcio. Vamos lá. Agora é eu que compartilho, né? Mas Isso. para eu compartilhar, eu tenho que executar, porque o meu é diferente. Espera aí. Espera um pouquinho. Volta lá. Para que deixar tanta janela aberta? Só eu mesmo. Vamos lá. Pronto. Então é isso. Hoje nós vamos falar de duas questões, né? Uma do livro dos Espíritos, né? Uma do livro dos Espíritos e depois nós vamos falar uma do Evangelho, ok? Então vamos seguir. Nós vamos falar hoje, primeiramente, né, dos elementos gerais do universo. Então, essas questões aqui, de 17 a 36, né, do livro dos Espíritos. E assim, são poucas questões, mas tem tanto assunto nessas poucas questões, né? Às vezes você pega uma quantidade maior de questões, não tem tanto assunto, né? Mas aí tem bastante assunto inserido. Então, nessas questões aí, ele fala do conhecimento do princípio das coisas, ele fala do espírito, ele fala do fluido cósmico universal, do espaço universal, da matéria. E aí a gente lembra, né? Eu lembro a aula da Débora na semana passada, falando de Kardec, né? O grau de perfeição que ele colocou e organizou as coisas, os assuntos, né? Impressionante como ele organizou e está tudo no seu devido lugar certinho nessa obra aí, né? Então vamos seguindo, né? E vamos aprender um pouquinho aí sobre o que os espíritos trouxeram para a gente, né? E também o conhecimento que a gente tem através de outras obras que a gente vai enxertando aqui na nossa aula e vamos passando para vocês, tá bom? Então vamos aí. Débora, você me interrompe qualquer momento. Se vocês tiverem dúvidas assim que são realmente, como é que eu posso dizer, aquela dúvida que você sempre teve, né, e pergunta e vamos em frente, tá bom? Pode Débora, você tem... deixar, Elcio. Não, não você, Débora, você, tô falando para os alunos, mas você Uhum, também, Débora. Pode me tá? interromper o momento que precisar para complementar alguma coisa que você queira falar, Tá bom. ok? Tá, Então joia. vamos em frente, então? Vamos lá. E o conhecimento do princípio das coisas, né? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas, né? Questão 17. Aí os espíritos, não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem desse mundo. Para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Então, mesmo que nos fossem revelados, nós não entenderíamos, porque nós não temos a capacidade de abstração ou a capacidade intelectual. Ah, professor, está falando que nós somos todos burros. Não, não é isso. Nós temos capacidade de aprender, mas nós não temos ainda o conhecimento necessário para que a gente possa entender certas coisas, né? E às vezes tem coisa que a gente tenta ver, né? Que nem
eu assisto às vezes sobre ciência, tudo, e sobre o universo, que dá uma pirada na nossa cabeça, né? É difícil a gente conseguir entender, chegar no ponto, né? Porque a gente não tem ainda conhecimento necessário, né? Então a gente precisa de algumas faculdades que a gente ainda não possui, tá? Ou mais conhecimento para que outras portas sejam abertas, ok? Falta-nos moral acima de tudo. O orgulho e a fraqueza nos fazem joguete da ilusão. Então, não é só a parte intelectual que nos falta moral também. Olha só, lembra de Santos Dumont, que ele descobriu o avião? Olha lá, a primeira coisa que usaram o avião, né? Foi para a guerra, né? Lembram disso? Primeira ou Segunda Guerra Mundial? Não lembro se na primeira já tinha avião, eu acho que não. Foi para a segunda, né? E daí, é, é, e daí olha só para que usou, né? E Santos Dumont ficou tão triste, né? Ainda não tinha, apesar de ser um ser humano incrível, na minha opinião, um dos maiores seres humanos que já passaram aqui pelo Brasil, junto com Chico Xavier, né? Mas ele ainda não tinha, né, a envergadura, ele tinha uma grande envergadura moral, mas mesmo assim ele caiu nesse ponto, né? Ele veio a suicidar, né? De tristeza de ver a invenção dele sendo usada para guerra. Era uma pessoa incrível, sempre pensava na união entre os povos, né? Aquele chapeuzinho que ele usava, né? Era o chapeuzinho da França, né? Em homenagem à França, né? Então ele estava ali sempre pensando, né? E tendo a esperança de que um dia, né? Não existiriam fronteiras, né? Todos nós ainda temos essa esperança, né? E um dia isso vai acontecer, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar um dia que vai ser só uma terra, só um povo só, né? Não vamos ter nem divisão de países, né? É isso. Um dia vai chegar, quem viver verá. E todos vamos viver, né? Somos seres imortais, viveremos aí para frente e vamos ver isso aí, né? Vamos trabalhar para que nós fiquemos aqui na Terra e vejamos tudo isso que vai acontecer. Falta-nos moral, o orgulho e a fraqueza nos fazem joguete da ilusão, olha lá, né? E o homem descobriu ali o átomo, né? Qual foi a primeira invenção que já começaram a fazer do átomo, antes de mais nada? A bomba atômica, né? Então parece que o homem insiste, né? Em tudo que descobre de bom já usar para o mal. Por quê? Falta moral, né? Então é necessário que nós tenhamos moral, né? Para que Deus vá nos liberando as coisas, né? Já pensou se nós descobríssemos a bomba atômica já com todo aquele conhecimento que tem hoje? Porque a bomba de hoje equivale a 100, 200 da que foi jogada em Hiroshima, né? Imagina, né? Se logo de cara tivesse jogado essa daí, né? Que vale 100, 200, já tinha destruído talvez o planeta, né? Então, assim, a gente, né, não pode ter acesso, porque nós somos como crianças, que está aí com um brinquedo, né? Que não sabe como usar, né? Nós não temos moral para isso, não temos conhecimento, inteligência. Então Deus vai liberando à medida que a moral vai se desenvolvendo também. Quer comentar alguma coisa, Débora? Não, Alguém não, tranquilo, tranquilo. A tranquila? Rosana que falou que na Primeira Guerra Mundial já tinha avião, Ah, já tinha? Olha já só, né? tinha avião. Tá, tem um filme muito bom aí, né? Que passa, acho que é 1917, o nome do filme, né? Que trata da Primeira Guerra Mundial, mas eu assisti, mas eu não me lembro de ter avião nessa guerra aí. E Eu eu não me também lembro não, de não ter me lido lembro. também, né? Não me lembro. Legal, Rosana. Legal. Vamos lá. Continuando, né? Aí, pode-se usar em compensação, né? Energia atômica, né? Muita gente fala mal, né? Tem aí o pessoal que é contra, né? Energia atômica, né? Ah, porque vai explodir. Aí tem os grupos do Greenpeace, né? Que vem aqui. é, é, ela é da aeronáutica, Rosana. Ah, Ela é da legal, legal. aeronáutica. Então tá bom, legal. Olha, eu tenho uma vergonha, né? Que eu trabalhei quase 15 anos na TAM, acho que até mais, e não sabia disso. Que vergonha. Mas vamos lá. É, daí, conclusão, né? O Greenpeace tem muita gente que é contra, porque eles têm medo, né? Que destrua o meio ambiente, né? Mas eu, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião.
Eu acho que a energia atômica é a energia do futuro, né? É a energia que os espíritos constroem os planetas, constroem o universo, através da manipulação dessa energia atômica, né? O Sol mesmo, é o tempo todo essa energia atômica, essas explosões atômicas, né? Então é essa energia do futuro, né? Basta o homem o quê? Saber controlar, né? Vocês veem ao fundo aqui Angra 1, e eles já estavam aqui na época dessa foto aqui construindo Angra 2, né? Não sei se já terminou, tá? Mas eles estavam construindo Angra 2, né? E eu não vejo nada demais, só que assim, o homem, ele vai tendo que tomar os cuidados, ele vai tendo que, vai aprendendo a lidar com isso, né? Vai fechando, vai protegendo mais, né? O dia nós não vamos ter guerra, né? E talvez ficar tão exposto, né, a que algum outro míssil vem aqui, ou uma bomba também cai aqui. Então, assim, é bom, depende do uso que a gente der, né? Depende se a gente souber como usar com moral elevada e com inteligência, isso daqui pode ser uma fonte inesgotável de energia para todo mundo, né? E daí a gente não precise, talvez, estar ali fazendo como é que eu posso, destruindo o ambiente, fazendo um lago para fazer uma hidrelétrica, né? Porque cada vez que você faz uma hidrelétrica, você alaga um monte de lugar ali, você está mudando a natureza, né? Não está deixando as coisas de forma natural. E por aí vai, né? E sem contar outros tipos de energia poluentes aí que nós temos aí, né? O petróleo, o gás, né? Que poluem aí o nosso planeta, né? Então é isso. Alguém tem algum comentário para fazer? Isso é muito polêmico, né? Alguns têm algum comentário que não devia ter, achar que não devia ter, mas eu acho que se a gente souber cuidar e fazer direitinho, por que não? Né? Sim. Já, ok? Tá bom? E haverá um dia que conheceremos o mistério das coisas, né? É aquela pergunta lá que tinha no nosso questionário, né? E aí, né? O que vocês acham, né? No final, né? Mistério de todas as coisas nós vamos conhecer? O que vocês acham? Não acham? Né? Todo mundo fala que sim, né? Vamos lá. Eu acho que talvez. Olha lá, eu sempre coloco talvez. Sempre tem gente que vai no talvez, né? O pessoal do em cima do muro. Eu Só acho porque eu que falo. talvez. Mas você não escolheu talvez aí, porque ninguém escolheu talvez. Escolhe o Vai talvez, demorar Cida. muito, né? Clica lá Mas no um dia. talvez. Não, O então, talvez. eu escolhi o talvez, porque eu acho Ixi, que não tem apareceu. muitas coisas. Pode falar, desculpa. Eu tenho que colocar aqui, é isso? Não, tinha que Ah, colocar. Escolher. Não escolheu? Já escolhi, ó. Aqui, Tá, não apareceu para pronto. mim. Agora apareceu. isso, agora apareceu. Isso. Por quê? O que você acha? Pode falar para gente. Porque não existe aquela frase que há tantos mistérios que a nossa vã filosofia não os conhece? Sim, Então, por exato. isso que eu acho que é talvez. Talvez, né? Mas talvez vai ficar em cima do muro, hein? Brincadeira. Também Sempre acho. coloco. Também acho. Não é? A gente tá Vai, brincando com, a Luciano. gente tá brincando com A vocês. nossa alma é eterna, não é? Uma hora a gente tem que aprender, não é possível. Nós não somos eternos, nós somos imortais, né? Porque Imortais, nós, é. nós tivemos um começo. Quem a gente sabe que os espíritos falam que é eterno é Deus. Que até é difícil a gente entender alguma coisa que é eterno, né? Como que tem alguma coisa que não tem início? É difícil a gente entender isso. Né? Mas eterno só Deus, né? E a gente é imortal, ok? Mas é isso, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos aprender isso, né? Quem foi que falou aqui? Eu não. A Rosana, ela colocou, deixa eu ver Isso. aqui. Quando chegarmos à perfeição Sim, quando possível. chegarmos. Perfeito, exatamente isso que você respondeu, Rosana. A perfeição possível, né? Então, a maioria falou que um dia nós vamos conhecer, tá, o mistério das coisas, 64%. 18 falou que nós nunca vamos conhecer. E talvez aí duas pessoas também colocaram, tá? Então venceu o sim, né? Então,
É isso, tá, pessoal? Nós vamos sim, tá? Quando? Quando não tiver mais espírito obscurecido pela matéria, tá certo, Rosana? Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então é o que acontece aí com os espíritos superiores, né? Jesus, por exemplo, vê Deus, tá? Vê entre aspas, né? E compreende Deus e conversa com Deus. É como se eles pensassem junto, é como se ele compartilhasse o pensamento do Criador. Como isso é possível, professor? Então, é uma coisa que está muito além da nossa compreensão, né? A gente já tem dificuldade de entender isso, né? Então, para a gente ver como é difícil a gente chegar lá, né? Mas, quando a gente chegar na nossa perfeição, nós vamos saber praticamente tudo. Só não vamos saber, só não vamos saber tudo que Deus sabe. Porque os Espíritos falam que tudo, só Deus. Mas que nós vamos chegar muito perto. Só não vamos saber tudo. Olha, é assim isso que os espíritos falam, ok? Então, mas Tá bom? aqueles que não estiverem evoluídos o suficiente, é o talvez. Tá, então, Não vamos posso lá. considerar que eu serei evoluído o Pode, suficiente para entender pode tudo isso. considerar. Você pode considerar que um dia você será um espírito perfeito. Pode considerar. Todos nós seremos um espírito perfeito. Nós seremos construtores de planeta, como Jesus? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que nós estejamos contribuindo em outras áreas da espiritualidade superior, né? Mas seremos perfeitos? Não tenho dúvida. Um dia você será perfeito, com certeza. Será perfeita, assim como Jesus. Tá? Enxergar muito perto do que Deus é. Olha que coisa interessante, tá? E terá muito conhecimento. Imagina só, você pode não ser construtora de planeta, mas você terá a capacidade de um dia construir. Olha só. Né? Cada um pode demorar mais tempo ou menos, mas um dia nós chegamos lá. Exatamente. A gente vai chegar lá, isso mesmo. Tá certo. Tem gente que Nós chega mais somos rapidinho. espíritos imortais. Imortais. Então, tem muito tempo. E a gente fala assim, nossa, mas eu já estou cansado de viver, é tão difícil, nós vamos ter que viver tanto. É porque a gente pensa, né, nesse mundo, né, que tem muito sofrimento, é muito difícil, né, a gente vê o sofrimento no mundo. Nós vamos falar sobre isso nas aulas futuras aí. Mas lá, quando a gente for feliz, nós vamos ter outra cabeça. Nós vamos viver numa profundidade, uma felicidade infinita, que nem vai nos passar pela cabeça uma tristeza, nada vai nos abalar. E daí aí ocorre meio que uma regularidade, né, vibracional. E daí nós vamos viver felizes aí para sempre. Aquele feliz viveu feliz para sempre, tá certinho, né? A fábula lá, e viveram felizes para sempre. E existe isso mesmo, tá? Os espíritos chegam num ponto que eles são sempre felizes, ok? E é isso. E não falham mais, não cometem falhas, nem vindo mais na matéria. Espíritos perfeitos não cometem falhas. Ah, mas eles não podem cair? Não, não caem mais. Tá bom? Perfeito, não. Tá bom? Tudo bem? Então é isso. Vai chegar um dia que todos nós vamos chegar lá. E Jesus falou, né? Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos, né? Prudente aqui, né? Não é o no sentido bom, né? De prudente, são aqueles que tinham o poder lá na época, né? De Jesus, né? Era aqueles que tinham conhecimento, né? Chamavam-se prudentes. Não é questão de prudência daquele que tem cuidado, tá bom? Então, o que ele fala? Ele dá graças por Deus ter poupado, né? É, esses ensinamentos daqueles que não estão preparados ainda para escutar. Porque o orgulho obscurece, né? E o conhecimento passa a ser uma arma na mão daquele que não tem condição de ter, né? Então, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós vamos ter uma aula só sobre isso aqui. Tá bom, pessoal? E é isso. Perfeição absoluta só Deus. Isso mesmo, Rosana. Isso aí, perfeito. Tá lá no chat, né? Que você colocou. Vamos lá. Sabedoria, né? O que é a sabedoria? Só coloquei aqui de curiosidade, né?
Saber é ter o conhecimento, tá informado. Isso é saber. Sabedoria é o conhecimento, mas junto com a moral. Então, alguém que tem sabedoria, sempre que você escutar alguém falar, essa pessoa é sábia. O que significa uma pessoa sábia? Significa que, além de ela ter conhecimento, ela tem conhecimento com moral. Então, Matusalém era um sábio, né? Falo, né? Por quê? Porque ele tinha conhecimento e tinha moral. Né? Por exemplo, quer ver outro? Sócrates, né? Era um sábio, né? Tinha conhecimento e tinha moral. Né? Então, o sábio, geralmente, é o saber com uma sensatez, com moderação, com prudência e moral. Aqui sim, o prudente é esse, tá? É a prudente. É o prudente mesmo, no sentido de prudência. Ok? E moral. Então, um sábio é aquele que tem muito conhecimento e tem moral também. Então, a ideia é que um dia nós não sejamos, só saibamos, mas que nós sejamos sábios, tá? Tenhamos as duas coisas, a sabedoria e a moral. Tá bom? E mais uma pergunta, já que vocês gostam de enquete, aí vocês falam, quem disse que eu gosto de enquete? Né? Você acha que eu gosto de enquete. Além da gente responder questionário, a gente tem que responder enquete. Mas essa ainda, pelo A amor. gente tem que pegar vocês para ver se está todo mundo acordado, se está todo mundo participando, se está todo mundo vendo a aula do Elcio. Então eu vou ter que responder a enquete, porque eu não respondi o questionário. Ai, meu Deus. Ai, que legal. Oh, meu Deus. Não, é sério. Quando eu vi no e-mail que chegou o questionário, eu estava só com os dados móveis, então estava muito fraco. Eu falei, eu vou ter que ver mais tarde. Aí, esqueceu. Tá vendo? Eu costumo sempre mandar, né? Não, eu costumo sempre mandar aí para vocês para lembrar, mas essa semana eu estava tão corrido, mas tão corrido que eu não consegui mandar quem estava respondendo, né, para lembrar, né, quantos já tinham respondido. Então eu peço desculpas aí, né, que eu esqueci. Não, eu fui olhar hoje de novo, era 1h da tarde, já tinha fechado. Ai, meu Deus do céu. Vamos prestar atenção aí. Tá bom? Sim. Então tá bom. Vamos lá responder aqui, né? O planeta Terra pode ser invadido, dominado, destruído por seres extraterrestres? O que vocês acham? Não, sim. Quer ver? Olha lá, talvez. Sempre tem o talvez. Não, né? Olha só que coisa interessante, né? Ganhou não, né? Quem respondeu não? Por que acha que nunca vai ser invadido por extraterrestres? Porque Deus é diferentes. Jesus é o administrador do planeta, ele não vai permitir isso. Ah, mas será? E Deus não permite que o Isso a gente Putin vai lá merecer. e invada a Ucrânia? E aí? Será que Deus influencia nisso? Não. Deus ele confia que nós nos desenvolvamos, né? Que nós aprendamos Tem os a não colocar desafios, né? um maluco desse no poder, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Vamos lá. não justifica morrerem crianças, mas quem é que sabe o que eles não fizeram antes também? Não, sim, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, mas que a gente se condói de ver essa situação. Se condói. Pode, quem que quer falar? Elcio, o planeta não vai passar por um processo de regeneração? Nós vamos falar em todas essas aulas aí para frente. Nós vamos falar disso. Fiquem tranquilos. Desse processo de regeneração podia ser muito bem algo desse sentido. Separar o joio do trigo com a mudança. Isso já não está acontecendo? Eu acho que está. Claro que está. Será que nós não estamos aprendendo a nos ajudarmos? Olha a Polônia, todo mundo indo para lá. Isso daí, a gente vê o lado ruim, mas a gente não vê o lado bom. Essa caridade que a Polônia está demonstrando é alguma coisa sensacional para o mundo, né? Acolhendo as pessoas com água e comida. Olha que coisa mais linda. Né? Então, será que, por outro lado, né, quando a gente vê a coisa ruim, será que a gente não aprende a não fazer mais isso? Né? Será que a gente não está vendo um mundo diferente, que as pessoas estão com medo de se enfrentar? Né? Olha só. Pandemia, será que não foi isso para a gente aprender alguma coisa? Também, isso, não Daniel, tenha eu ia dúvida. falar isso. A pandemia também veio para ensinar alguma coisa. Alguns A nos cuidarmos um dos outros.
né? Alguns aprenderam. Como aumentou a fraternidade entre os povos, entre os irmãos, entre um vizinho, que você mora num apartamento e você não conhece nem o vizinho da sua frente, o vizinho do lado, e quantos Aprender a dar valor a coisas vizinhos. pequenas que muitas vezes a gente não dava, né? A viver com Sim. pouco, que muita gente achou que dinheiro salvava a vida e viu que não salvava, né? Isso E tem um conto A à gente ainda frase, não aprendeu. não, tirou a gente daquela loucura, mas nós vamos ter uma aula só disso, nós vamos poder discutir bastante esse assunto, viu, pessoal? Nós vamos ter uma aula só de pandemia, nós vamos falar sobre essa questão da ida dos tipos de mundo, da ida para o mundo de regeneração, nós vamos falar de tudo isso aí nas aulas, não percam os próximos capítulos, tá bom? São aulas aí Isso. fantásticas aí para frente, tá bom? Nós vamos falar. O Flávio levantou a mão. Flávio, Pode você quer falar, falar? Posso, tá escutando aí? Bem? Sim. Estamos. Eu lembro quando eu li o livro dos Espíritos, que aí eu li essa parte aí que você está comentando. E aí eu lembro que falou que por via divina, os outros povos extraterrestres não conseguem não conseguiam enxergar a Terra porque Deus não permitia. Mas também que acho que isso também não nos isentava de ter um problema futuro, porque assim como a gente podia ser colonizado, nós da Terra também poderíamos sair do universo e colonizar outros povos, por exemplo. Então vamos lá. Isso que você está falando é legal, mas no sentido do seguinte, né? Eu ia te interromper, né? Termina seu raciocínio, Flávio, depois eu falo. Desculpa. Não, tudo bem. No resumo da história, eu acho que assim, dependendo se a gente vai merecer ou não a invasão, a gente não está isento. Não, então vamos lá. Você foi dos que escolheu sim, né? Talvez. Talvez. Então vamos entender. Vai, todo mundo ganhou um não aqui, tá, pessoal? 64% achou que não, que nosso planeta Terra não pode ser invadido, tá? 27% achou que sim e 9% achou que talvez. Vamos entender isso aqui, né? Vamos lá. Então, não, tá? Vocês acertaram. Nosso planeta não pode ser dominado ou destruído. Mas por quê? Por que que não pode? Olha só que interessante que fala Herculano Pires aí, né? Herculano Pires, grande filósofo aí da doutrina espírita, né? Eu tenho livros fantásticos dele aí, né? As distâncias espaciais, como antigamente, as distâncias entre os continentes da Terra, antigamente nós não tínhamos distância entre os continentes e um não conseguia chegar no outro continente, é a mesma coisa em relação ao planeta, nós não conseguimos ainda chegar em outros planetas. Só podem ser vencidas por criaturas que tenham alcançado, elevado grau de evolução. As naves interplanetárias que chegam à Terra só podem ser tripuladas por criaturas de uma civilização superior à nossa. É o nosso primarismo que nos leva a imaginar invasões interplanetárias destruidoras. Então, como a gente está muito no primário, a gente imagina que a gente não tem capacidade de ainda colonizar um planeta que a gente iria ter violência. Então, a gente imagina que eles teriam violência conosco. Mas não é assim que acontece, tá, Flávio? Por quê? Porque aqueles que não ainda têm moral suficiente, eles não têm conhecimento também. E eles não conseguem chegar. Então, os espíritos evoluídos nos enxergam de outros planetas e conseguem vir aqui. Nós recebemos o tempo todo visita de naves espaciais aí, desde... Nossa, quanto tempo? Então, tá vendo? Você já viu. Então, todo mundo viu. Eu também. Na verdade. Sério, olha só. E eu já vi também. Eu também já vi. Olha que coisa louca, né? Então, assim, a gente está o tempo todo sendo observado, mas por quê? Por civilizações superiores que estão esperando a nossa evolução. Eles já têm uma moral superior e esperam que nós tenhamos essa moral superior aí para que nós cheguemos até eles e possamos, né, também conhecer o espaço e eles nos trazerem esse conhecimento aí no futuro, para que nós consigamos aí viajar pelo espaço e também fazer outras coisas, mas assim, enquanto nós não tivermos essa moral, isso não nos vai ser concedido. Assim como não era concedido que outros povos chegassem até aqui e até os índios, né?
Ah, mas chegaram, mas antes talvez não foi permitido. Chegaram no momento que eles acharam que poderia ser, né? Que já poderia aprender ou trazer alguma coisa. Então, tudo tem o seu momento de ser, né? Então, os extraterrestres não evoluídos não chegam aqui. Vocês concordam que se eles chegassem, eles já tinham dominado o planeta? E a gente não vê Sim, isso, sim, não, nisso eu concordo. né? E tem muita É, gente que fala isso, ou outras religiões que falam que tem várias classes de extraterrestres, os bons e os maus. Eu não acredito, né? Eu acho que só tem os bons. Os maus não têm a capacidade ainda de se deslocarem. Não é dado a eles ainda o conhecimento, a sabedoria, que é conhecimento com moral, não é dado a sabedoria para que eles possam viajar e chegarem até aqui e virem fazer violência aqui no nosso planeta. Ok? Por isso que eles... Então, Pode falar. aqueles que conseguem, que têm essa condição de chegar, porque já estão mais evoluídos que nós, não tem esse interesse de destruição, de dominação. A Isso. evolução deles já está num outro patamar moral, então eles não têm esse tipo de interesse. Sim, sim. posso falar uma, Exatamente. posso falar uma Pode. coisinha? Pode. Vocês não me tomem como uma pessoa totalmente descrente, etc. e tal. Mas eu Jamais. vejo assim, o que garante essa superioridade deles? São as naves? Não, o que garante a superioridade deles é a evolução deles. Eles vão Não, mas o que evoluindo. garante a evolução deles em relação a nós? Evolução moral. É assim, Né? nós temos, é que nós não estudamos essa aula ainda, nós vamos falar sobre isso, tá? Vocês estão antecipando. Mas vamos lá, nós temos vários mundos, tá? E são todos habitados, tá bom? E daí o que acontece? Tem vários tipos de mundos, os mais atrasados e os mais evoluídos. Os mais atrasados não têm ainda capacidade, são iguais a nós. Nós estamos no mundo ainda atrasado, nós ainda não conseguimos viajar para muito longe, né? Nós não Que temos seria o ainda transporte. nós não temos conhecimento, não temos moral, não nos é dado moral, não nos é dado conhecimento porque nós não temos moral, as coisas andam juntas. Lembra aqui do slidezinho lá do começo? Se nos é dado capacidade, olha o que acontece. Um pouquinho que nos foi dado nós usamos para o mal. Imagina se nos dá a capacidade da gente viajar aí pelo planeta. A gente ia sair colonizando e fazendo guerra com outros planetas. Então a gente não tem ainda. Então, à medida que nós formos evoluindo, isso vai nos sendo concedido. E aí, só que vai acontecer que quando nós tivermos esse conhecimento intelectual, nós vamos ter o moral também, que será o bastante, como os dois caminham juntos, tanto o intelectual quanto o moral, eles vão caminhando basicamente juntos, nós vamos ter o moral para que a gente, chegando no outro planeta, não destruamos o planeta. Assim como eles têm também, da mesma forma. Eles só vão, os que chegam aqui já adquiriram um nível intelectual e moral que os faz não vir aqui destruir. Entenderam? Tudo bem? Sim. Tá bom? Uhum. Então tá Tá. bom. Vamos seguir. Nós vamos estudar tudo isso nas próximas aulas. Vocês vão Isso entender aí, vocês vão melhor. ter um pouquinho de... A gente vai estar explicando para vocês aí mais para Isso. frente. Mais A para gente frente. sabe que o assunto é polêmico, mas segura a ansiedade. Segure a ansiedade. Isso aí. Ó, pessoal, tem mais alguns chats aqui, né? Ó, Jesus está acima dos angélicos na hierarquia da evolução? A Andrea perguntou, né? O que é angélico? Né? Essa que é a questão. O que é angélico? Angélico é uma definição de outras religiões, né? A gente entende que talvez o que é equivalente a angélico? A espíritos puros, né? Então, Jesus é um desses espíritos puros, né? Seriam arcanjos, né? Anjos, arcanjos, e Jesus estaria acima ainda, né? Então, seria um espírito crístico. Então, Jesus é um espírito ainda superior a anjos, arcanjos, é um espírito crístico. É um espírito de uma grandeza que está além da nossa capacidade de compreensão. Não é à toa que é o governador da Terra. Tá bom? É o governador, todos nós estamos aí sujeitos a ele, tá? Nós todos devemos dobrar os joelhos a Jesus.
tá? Porque ele é o nosso mestre e ele manda mesmo, tá? É que ele não faz isso porque ele é humilde, né? Então a superioridade dele se impõe pela moralidade, tá? Ele não precisa vir aqui, quem manda sou eu. Não. Ele é extremamente humilde, é pela moral que ele se impõe perante nós. Foi a Tanto primeira aula, né, que eu dei, né, que a exatamente. gente já explicou sobre isso. Exatamente. Tanto que os espíritos, se veem Jesus, não conseguem não dobrar o joelho. Eles podem falar, porque desdenhar, porque aquele lá, o cordeiro lá, eles falam isso, né? Mas se eles olham Jesus, na hora eles tremem, choram e dobram o joelho. Eles não aguentam, entendeu? Porque é uma moral muito elevada, ok? Então Jesus está acima realmente, tá? Vamos dizer que ele está na mesma ordem desses espíritos, né? Puros, né? Anjos, arcanjos, mas ele ainda é um espírito crístico, né? Que é um espírito do último grau dos espíritos puros. Olha só, né? Então, dentre os espíritos puros, ele é o maior. Ok? Conseguiram entender, Andréia? Tudo bem? Esqueceram de avisar isso ao Putin, não sei o quê. Teria que ver o contexto. O que a gente estava falando o slide anterior, aí o Daniel colocou isso, esquecendo de avisar isso para o Putin. É da Infelizmente. distância, de atacar os outros com a distância, né? Então, hoje ainda nós permitimos isso, né? Que um ser como esse chegue no poder. E isso daí vai ser um momento que isso não será mais permitido, né? Nós vamos aprender como que isso não aconteça mais. Isso tudo é experiência, como é que eu posso dizer? É tudo que nós temos que passar para aprender e nos tornarmos uma civilização evoluída, né? Madura, né? Então nós estamos passando por tudo isso, ok? Mas vamos lá, vamos lá. Deus, espírito e matéria, né? É o que ele fala, que a Trindade universal fala que tudo que existe no universo é espírito ou é matéria, né? Ou se não for espírito e matéria, é Deus. E que Deus que cria o espírito, né? E a matéria, tá bom? Então, vamos entender um pouco mais isso daqui, tá? E o espírito, ó, você vê que tem uma flechinha aqui, interage com a matéria criada por Deus. Então, vamos lá. Tudo que existe no universo ou é espírito, ou é matéria, ou é Deus. Então, Deus cria o espírito, cria a matéria. E o espírito manipula a matéria. Ok? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Tá bom? Vamos entender um pouco mais. Na verdade, ele fala espírito e matéria, mas na verdade Deus cria princípio espiritual e princípio material. É diferente? Né? Então, mas no livro dos espíritos não está assim, né? Mas deveria estar, né? Os espíritos, a gente vê por outra obra que o certo é princípio espiritual. Por quê? Porque o princípio espiritual é o mais básico, né, dos espíritos. O espírito é uma evolução do princípio espiritual. Então, Deus cria o princípio espiritual, que depois vem a se tornar espírito. Deus cria o princípio material, que depois de ser manipulado por espírito, passa a ser matéria. Ok? Tudo bem? Então, vamos entender um pouco mais isso. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Tá? Só ele é inteligente? Não, Deus também, né? Deus é a inteligência suprema. Mas o espírito herda, quando ele é criado por Deus, ele herda essa inteligência do Criador. Então nós temos a centelha divina, a capacidade divina do Criador de aprendermos. Quando nós somos criados puros e ignorantes. Tá? Isso está em outras questões do livro dos Espíritos, tá? Nós somos criados puros e ignorantes, é como se fosse uma página vazia. Todos nós somos criados assim, tá? Mas nós temos toda a capacidade, já vem dentro dessa página vazia, toda a capacidade de evoluir. É como se fosse uma semente crua, mas que tem toda a capacidade de evoluir, chegar em algo maior. Espírito, Rosana Lima falou, espírito, letra minúscula, é o princípio inteligente. Isso, exatamente. E o espírito com letra maiúscula, a gente chama de
de nós quando chegamos no reino hominal. O que é isso, professor? São coisas que estão complicando, é melhor a gente não entrar. Nós vamos entrar um pouquinho mais para frente nessas questões, tá? Mas o espírito é o princípio inteligente, tá? E o princípio espírito, ou princípio espiritual, é o princípio inteligente do universo. Então, somos centelhas divinas, tá? Que fomos criados por Deus com a capacidade de evoluir e com a capacidade inteligente que herdamos do Criador, tá bom? Capacidade de desenvolvermos essa inteligência, ok? Vamos lá. O espírito, com a linguagem humana, isso aqui é a questão 23 do Livro dos Espíritos, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável, tá? Para vós ele é nada, mas para nós é alguma coisa. Quando ele fala para vós não é nada, tipo, é o espírito que está falando. Então ele fala para vocês, o espírito não é nada. Mas para nós que estamos aqui no plano espiritual, ele é alguma coisa, tá? Então sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Então o que o espírito está querendo dizer com isso? Que não existe nada no mundo. Não existe o nada. Como assim, professor? Eu vejo lá no espaço nada. Então, nós vamos entender melhor. Aqui até o final da aula, vocês vão entender que não existe o nada. Tá? Então, não existe o nada. Sempre tem alguma coisa em algum lugar. E essa coisa, no caso aqui, é o espírito ou é matéria. Sempre. Tá? Então, só que o espírito não é palpável, né, que ele fala. Ele é espiritual, ele não é matéria. Né? Então, como ele não é matéria, dá a impressão que ele não é nada. Porque ele não é uma centelha divina, né? É uma luz, né? Uma fagulha, né? Então dá a impressão que ele não é nada. Mas ele é. É o que o Espírito está falando aqui. Para vocês não é nada, mas para nós ele é tudo. É alguma coisa. Tá? É isso. Você quer comentar? Isso, é isso que eu ia falar. Pode falar, Débora. A Rosana Rubato está perguntando aqui. E qual seria o objetivo de criar espíritos para eles evoluírem? Por que será que Deus não criou logo todos perfeitos? E aí ela fala depois, né? Ela fala, é tão complicado entender qual o motivo disso tudo. É tão complicado porque vocês estão no básico 1. Quando você chegar no mediúnico 3, você vai estar entendendo tudo isso aí. Ah, porque professor, eu vou entender. Vai repetir várias vezes, vai ser falado em todos os cursos, a gente vai falar. Exatamente. Só que aquilo que a gente falou para vocês, não adianta a gente colocar, ensinar para vocês, despejar tudo de uma vez só, vai ser pior ainda. Vocês não vão conseguir. Então, à medida que vocês forem aprendendo, também nós vamos saber e a gente vai podendo passar mais de pouquinho em pouquinho para vocês. Vem vindo bastante coisa? Vem vindo bastante coisa? Vem. Eu e o Elcio passamos pelos mesmos processos que vocês passaram. Então, tenham calma, tá? Como o Elcio falou, quando vocês terminarem lá no Aprendizes, ainda vocês vão estar falando a respeito da criação do universo. Exato, nós vamos estudar tudo isso. Você vai entender mais, as coisas vão se ligar na sua cabeça. Vai fazer um link, vai ligar tudo. É impressionante, né, Débora? Impressionante. Mas vamos lá, eu vou tentar resolver. É tão complicado entender qual é o motivo disso tudo isso, eu não posso te responder, tá? O que eu posso te responder é que um dia você vai entender. Tá? Mas essa pergunta primeiro eu consigo. E qual será o objetivo de criar espíritos para eles evoluírem? Por que será que Deus não criou logo todos perfeitos? Porque onde estaria o mérito? Seríamos todos robôs? Todos iguais? Robôs sem personalidade? Porque Jesus é diferente. Ele tem a personalidade dele. Então, se você pegar Jesus que construiu o planeta Terra, esse espírito crítico que construiu o planeta Terra é diferente do outro espírito crítico que pode cuidar de Marte, que cuida de Vênus, que cuida de Urano, né? Então, por quê? Porque cada espírito tem a sua personalidade, não é robô. Ele se desenvolveu, ele tem a sua individualidade, senão seríamos todos iguais, todos robôs, né? E aí, onde estaria a alegria de viver? Né? Onde estaria a nossa individualidade? Onde estaria o nosso mérito de tudo que a gente conseguiu? Né? Que mérito, se já está tudo pronto? Entende? Então, mas aí a gente... Pode falar.
desculpe, falar. mas aí a gente poderia dizer assim que essa perfeição e tudo divina estaria no livre-arbítrio? Não, não. O livre-arbítrio nos é concedido para que nós consigamos, é uma ferramenta que nos é concedida para que nós consigamos evoluir, para que nós consigamos desenvolver as nossas capacidades. Não, a perfeição não está nisso, a perfeição está em muitas outras coisas. Se você olhar o universo, ele é perfeito. Se você olhar tudo ao seu redor, é perfeito. Nada está fora do lugar. Nossa, professor, Não, mas está mas em todo se mundo se tratando matando aí. Então, mas tudo isso faz parte da perfeição das coisas como tem que ser. Pode falar, desculpe. Mas em se tratando de individualidade, não seria isso? Como assim? Não estou entendendo. Por exemplo, eu entendi que você diz assim, que que esse espírito que foi criado por Deus, ou seja, cada um de nós, é isso? Sim, cada um de Ou nós será que somos criados cada um de nós? somos Então, criados princípios inteligentes, puros e ignorantes. Somos criados assim. E daí, então, mas com a centelha divina e com a capacidade de evoluirmos até chegarmos a espíritos puros. É assim. tá. O que não teria nada a ver com o livre-arbítrio. Tem tudo a ver. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a sua capacidade de escolher. E se nós fôssemos criados puros, não existiria livre-arbítrio, né? Não existiria mérito. Por quê? Está tudo puro, né? Não teria livre-arbítrio. Nós seríamos robôs mandados, não teríamos a nossa individualidade para escolher. Tem tudo a ver. Então, o livre-arbítrio Tá, é uma das coisas que nos é dada, né, para que nós possamos evoluir e ter a nossa individualidade. Ok? tá, Tudo bem? entendi, obrigada. Imagina. Tudo bem, Tudo bem? É, tudo. então tá bom. O espírito pode tomar a forma que ele quiser, mesmo os do umbral? Sim, sim, ele pode tomar a forma que ele quiser. Mas nós não estamos falando desse assunto nesse momento, tá, Elaine? Mas pode. E detalhe, às vezes ele toma a forma que ele quer quando ele tem essa capacidade. Mas tem espírito que não sabe fazer a forma que ele quer. E daí, como ele faz? Ele acaba tendo a forma de como ele se vê. Então, não é só ele querer ter a forma que os espíritos que sabem fazer isso podem mudar a sua forma, mas aqueles espíritos que não sabem ainda, eles acabam adquirindo a forma de como eles mesmos se veem e projetam essa forma no seu próprio perispírito. Porque pensamento para o espírito é tudo. Assim, o que ele pensa e como ele se vê, ele reverbera no corpo físico, que é matéria. Tá bom? Vamos entender isso aí. Vamos seguir, tá bom? A Débora já falou sim. Eli Molino, somos únicos, isso. Vamos continuar aqui, senão a gente não vai chegar no final. Tá bom? Vamos lá. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Tá bom? Não esqueçam isso, tá? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, Deus, tá? Cria o espírito, tá? Cria o fluido cósmico. O que é o fluido cósmico? E daí o que acontece? Deus cria o espírito manipula o fluido cósmico, que é a matéria, mas é a matéria mais primária que existe. Tá? É o princípio material mesmo, é o fluido cósmico. Tá? Aí o espírito pega essa matéria básica e faz as coisas que a gente conhece da matéria. Ok? Vamos entender um pouco mais disso. Ó, o plasma divino, isso aqui está na Evolução em Dois Mundos, nesse livro aqui, tá bom? Plasma divino é o fluido cósmico, é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. O que é hausto? É hálito, tá? Então, o fluido cósmico, é o plasma, é o hálito do Criador. Então, esse plasma divino é matéria, é o princípio material, que é o hálito do Criador. Então, é como se Deus criasse essa matéria primordial, mais básica, que se chama o quê? Fluido cósmico universal. Tá? É a matéria mais básica que existe no universo. E onde que ela está? Em todo lugar. Em todo o lugar. Tá? E nós temos aqui o fluido cósmico, sim, está em volta de nós? Está. Transformado, mas está. Tá bom? Vamos entender aqui, ó. Nesse elemento primordial, isso aqui são os espíritos falando, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano.
Então, nós não estamos mergulhados no ar. Da mesma forma que nós estamos mergulhados no ar, nós estamos mergulhados em uma coisa chamada fluido cósmico universal, que é a matéria mais básica que existe, ok? Só que o ar já é uma transformação desse fluido cósmico, ok? Tá bom? Então, o ar não chega fora do planeta, mas o fluido cósmico sim, porque o fluido cósmico está no universo inteiro, tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais. Ó, a Gênese de Allan Kardec. Olha o que diz o Espírito aqui, ó. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, esse fluido etéreo constitui tudo que tem no universo em termos materiais. Tá bom? Então, os vegetais e animais, diz a Rosana, seriam espíritos menos evoluídos que um dia vão chegar a ser como nós? Ou não tem relação? Tem relação. Exatamente isso, Rosana. Os animais e os vegetais são princípios espirituais em evolução, que um dia eles vão passando por todos os reinos, tá? Começam no reino mineral, esse princípio espiritual começa no reino mineral, ele migra para o reino vegetal, migra para o reino animal, até chegar no reino hominal, quando ele se torna espírito, tá bom? Nossa, como assim? Então vocês começam a perguntar coisas mais difíceis, eu sou obrigado a dar respostas mais difíceis, ok? Vamos lá, nós vamos entendendo devagarzinho. Ó, o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Corrobora com a afirmação de Paulo na Bíblia. Em Deus nos movemos e existimos. Então, olha só que coisa interessante, né? Deus criou, né, cria esse fluido cósmico, que é a matéria na sua porção mais básica. Essa matéria na sua porção mais básica está no universo inteiro. Tá? No universo inteiro, inclusive no espaço. Lembra que eu falei que o nada não existe? Claro que não. Porque o que tem ali no espaço? A gente acha que não tem nada. Mas tem o que lá? Fluido cósmico universal. Então a gente não pode dizer que lá tem nada. Ok? Porque tem o fluido. Então tem matéria ali que a gente não vê. Então a gente acha que não tem nada, mas tem matéria. Ok? E todos nós estamos mergulhado nesse fluido cósmico universal. Tá? Fluido universal é matéria, mais perfeita, mais sutil e independente. Só Deus sabe se ele existe desde o princípio ou se foi criado por ele. Não sabemos. Tá bom? Isso não é nos passado. Deus não para de criar e jamais esteve inativo. Mas nós imaginamos que ele criou o princípio material, tá? Imaginamos. Mas não tem nada falando, ó, Deus criou, tá? Deus não para de criar e jamais esteve inativo. Ele não para de criar nunca. É por isso que nós vemos aí universos e multiversos e gente que sai pelo ladrão. Só nesse planeta Terra aqui nós temos o quê? 6 bilhões de habitantes? Alguma coisa assim? Talvez menos, né? Muitos já estão indo embora. Como assim, professor? Nós vamos entender em algumas aulas aí para frente. Sem ele, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que tem. Então, o fluido universal é importantíssimo, porque é ele que dá à matéria as propriedades que ela tem. Ok? Sem ele, a matéria estaria em constante divisão e jamais teria as propriedades que ela tem. A gente não conseguiria fazer uma cadeira, fazer uma porta, fazer uma casa. Não conseguiríamos, porque a matéria estaria em divisão. O que faz ela não entrar nesse processo contínuo? Alguma coisa segura essa matéria. Quem que é? O fluido cósmico universal. Ok? Fluido elétrico e fluido magnético são exemplos de modificações do fluido universal. Então, quando a gente vê um raio, é energia. E energia, o que é? É modificação do fluido cósmico universal. Quando a gente vê gravidade puxando a gente para baixo, essa força, o que é essa força? É a modificação do fluido cósmico universal. Então, tudo é matéria. Tá? Pensamento, quando a gente pensa, é matéria também. A gente está modificando esse fluido cósmico universal, ok? E transformando em matéria. Nossa, que loucura isso, professor. Estou ficando maluco. Essa aula é difícil. Tem que parar, prestar atenção.
tá? Realmente é muita coisa, tá? Olha lá, então nós somos animais, então, chocada. Coitada. Eles estão Coitado. ficando apavorados já. Então, já fomos sim, nós somos vegetais também, já fomos minerais, né? Mas nós não nos lembramos disso, tá? Já faz muito tempo, ok? Mas nós vamos estudar isso aí para frente. Isso daí nós vamos estudar profundamente no Básico 3, porque foi incorporado ao Básico 3 um curso que se chama Do Átomo ao Arcanjo. Foi incorporado no Básico 3. Então, do átomo ao arcanjo, a gente entende como se processa toda essa evolução do espírito. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso também em outras aulas. Não agora, nesse momento, tá bom? Porque senão a gente abre demais, a gente se perde no meio de tanto conhecimento e não conseguimos dar vazão aos princípios básicos que a gente tem que falar e que vai formar um cabedal de uma base aí, um cabedal de conhecimento para que vocês consigam construir a casa dos conhecimentos que vão vir nas próximas aulas. Tá bom? Fica tranquila. O Flávio falou que ele foi uma minhoca no Tibete. Ele lembrou. Já lembrou, tá certo. Tá, então tá bom. Então, tudo que tem é matéria. Então, lembram que os espíritos falaram que tudo que tem no mundo é princípio espiritual, ou é princípio material, ou é Deus? Então, vocês concordam que, vamos lá, pega uma cadeira. Cadeira é Deus? Não. Uma cadeira é um princípio espiritual? Não, porque ela não pensa. Então, o que ela é? É um princípio material. Ok? Então, a gente vai por exclusão. Nós temos matéria, sim, mas nós somos, na sua essência, o quê? Espíritos, princípio espiritual. Então, nós somos espíritos e princípio espiritual, porque nós temos uma inteligência por trás. A matéria não tem inteligência nenhuma por trás. Então, nosso corpo é matéria, não tem inteligência nenhuma? Não. Nossa, professor, mas e nosso cérebro? É uma máquina manipulada por um espírito. Esse sim é pensante. Esse sim é inteligente. E ele utiliza o cérebro, que é uma máquina, para poder coordenar uma outra máquina, chamada corpo físico. Ok? Uma loucura, né? Mas é assim que funciona. Tá? Então não é o nosso cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito. É o espírito que tem toda a vontade. O cérebro e o corpo nada mais são do que máquinas que servem ao espírito. Ok? Tudo bem? Tudo bom? Professores, estou entendendo e compreendendo, mas tem uma série de perguntas ainda sem respostas. É normal, pessoal. Não dá para responder tudo aqui, tá bom? Mas a gente vai seguindo e vai respondendo, tá bom? Se tiver ao meu alcance, se for uma pergunta muito que não dá para esperar, manda para mim no particular. Eu posso responder a você, tá bom? Vamos seguir, senão a gente não termina. Eu já estou muito atrasado. Nossa, muito atrasado. Vamos lá. Tem muita coisa. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Isso está na Gênese, Allan Kardec. Eu reproduzi exatamente o que o espírito falou, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Então, o que o espírito faz? Ele não é inteligência? Ele vai lá, pega o fluido cósmico, ele pega. Mas como que ele faz? A gente sabe fazer isso, a gente aprendeu a fazer isso. Mas eu sei fazer isso, sabe? Você sabe. Mas como que você sabe? Eu chego para você e escrevo num lugar assim. Não leia. Quando você lê, quando você vê, você já leu. Por quê? Porque já é automático. Você aprendeu a bater o olho, já é automático. E a mesma coisa, tá? A gente aprendeu a construir as coisas automaticamente. Como que nós aprendemos? Justamente quando nós passamos pelos reinos, tá? Quando chegamos no material, nós aprendemos o quê? Reagregação material, agregação da matéria. Quando nós chegamos no reino vegetal, esse princípio espiritual aprendeu o quê? A trocas gasosas, respiração, né? Trocar energias, né? Quando chega no reino nominal, é acrescentado o instinto, né? E por aí vai, nós vamos entender isso mais detalhadamente. Então, o espírito foi aprendendo, tá? Então, hoje, para a gente é muito fácil, tá? O espírito vem aqui e constrói o seu perispírito, que é o quê? Um corpo semimaterial. Nós temos um corpo semimaterial, sim, tá?
Todos nós. Mesmo encarnados? Sim. Não dá para encarnar sem perispírito. Não dá. Tá? Então, todos nós temos perispírito. Que é o quê? Uma cópia, uma réplica do nosso corpo material em forma espiritual. Tá? É um corpo fluídico. Tá? Ah, professor, mas não dá para ver? Não, nós não, mas médiuns veem. Médiuns que têm capacidade conseguem ver esse corpo perispiritual, esse corpo etéreo, vamos dizer aqui, feito da matéria. Então, o espírito vai lá, pega o fluido cósmico espiritual, que é a matéria mais primordial, usa essa matéria básica para construir o seu perispírito, que é um corpo espiritual, que nós não vemos, mas os médiuns que têm essa capacidade veem, e veem mesmo, tá, pessoal? Veem mesmo, tá? E o corpo físico, também esse mesmo espírito que constrói esse perispírito, constrói também o próprio corpo físico. Nossa, professora, então somos nós que construímos nosso corpo físico? Sim! Nossa, professor, estou ficando maluco. Nós vamos entender tudo isso aí para frente. Tá bom? Então, por quê? Porque é o espírito que constrói tudo. Claro, nós não construímos planetas. Por quê? Porque isso fica a cargo de espíritos que são co-criadores em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor. Então, nós criamos coisas menores. Nós criamos perispírito, nós criamos corpo, nós criamos sofá, cadeira, porta, casa, nós criamos tudo. Nós criamos metrô, nós criamos... E por aí vai, tudo que existe no mundo nós criamos. Ok? Quer dizer, tudo não, né? O que está a nossa capacidade de criar. Algumas coisas, por exemplo, uma árvore, né? Nós já não criamos, né? Aí quem cria, quem são? Os espíritos que têm uma capacidade superior, tá? Então, outros espíritos criam essas outras coisas, tá bom? Nós criamos, está dentro da nossa capacidade de criar. Conforme nós formos evoluindo, nós vamos ter maior capacidade de criação, até sermos o espírito crístico que vai ter uma capacidade de cocriação em plano maior, tá bom? Tudo bem, pessoal? Entenderam essa parte? Professores, Então, no ventre da mãe, a gente já a nos gente cria? começa a criar, exatamente. A gente pega aquela célula que foi juntada, né, com a célula que veio do pai e a outra que veio da mãe, e começamos a atuar em cima daquela matéria e vamos construindo o nosso corpo físico. Com que molde? Com esse molde aqui, do perispírito. A gente usa o molde perispiritual para construir o corpo físico. Ok? Tá bom? A gente vai fazendo. Sozinhos? Não. A nossa mãe ajuda. Com como? Com energia. Com a energia dela também. Tá bom? Nós vamos aprender isso lá para frente. Pode falar. Bom. O Pode falar. Diógenes está perguntando aqui, em todos os mundos funciona assim? De forma mais ou menos densa? Como assim, mais ou menos densa, Diógenes? Em todos os... Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Cada mundo tem a sua... Tá, entendi. Já entendi. Pensei um... Tá, entendi. Não é todos os mundos que funcionam assim. Cada mundo tem a sua particularidade, né? Tem mundos que a matéria é menos densa, mundos que a matéria é mais densa, né? Tem mundos que a gente não vê, né? Por exemplo, planeta Marte é habitado? Com certeza é, só que nós não vemos ninguém lá. Por quê? Provavelmente os seres que estão lá estão em outra constituição física, né? Outra constituição de matéria. Então, provavelmente lá está sendo habitados por espíritos, né? Por espíritos. Ok? Então a gente não vê, porque não está na mesma constituição da matéria que a gente tem aqui. São várias constituições de matéria, tá? Vários níveis material. Assim como temos tamanho, né? Nós temos coisas microscópicas e coisas monstruosas, né? Então nós temos nível, nós temos variação de tudo, variação de tamanho, de lado, de vibração, de tudo. A matéria ela varia ao inimaginável. A matéria varia ao inimaginável. E quem constrói essa matéria? Quem manipula? Sempre os espíritos. Tá? E Deus não constrói? Deus dá energia para que para que o espírito consiga manipular essa matéria. Tá bom? Vamos entender um pouco mais aí.
Tá bom, Diógenes? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, não, mas é questão no sentido de que existe o espírito, perispírito e corpo em todos os planetas ou não? Vamos lá. Quando a gente evolui, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais do corpo físico, porque nós vamos parar de encarnar. Quando nós pararmos de encarnar, nós não vamos precisar mais do corpo espiritual. Não vamos precisar mais do perispírito. E nós vamos ser o quê? Só a centelha divina. Então, o que você está querendo dizer, professor, que Deus não tem isso? Não tem. Deus é só espírito. Ele não tem perispírito nem corpo. A não ser quando ele veio à Terra sob missão. Aí foi criado um perispírito para ele e um corpo. Tá bom? E ele construiu o corpo dele. Ok? Com base no perispírito que foi criado para ele, ou que ele mesmo criou para ele. Tá bom? Ele mesmo criou um perispírito para ele e depois criou um corpo. Para que ele pudesse encarnar. Tá bom? Ok? Mas depois, não precisando mais, ele mesmo dissolveu o seu perispírito. Ok? Tudo bom? Tudo bem, Diógenes? Ok, certinho. Então, em mundos mais evoluídos, podem haver espíritos que não têm mais esse tipo de corpo. Tá bom? São só centelhas. Só, tá? Sem essa parte material. Só luz. Tá bom? Tá, Ok? entendi. Vamos lá. O espaço universal é infinito. Se fosse limitado, o que teria depois? Tá? Então, é infinito, não acaba mais. Tá? O espaço universal não acaba mais. Então, mas como assim falam que tem um universo? Pois é, nosso universo é finito. Mas o que tem depois do nosso universo? Será que não tem um multiverso? Outros multiversos? Nós vamos estudar isso lá para frente, tá bom? O vazio não existe em nenhuma parte do espaço universal. Nada é vazio. O que nos parece vazio está ocupado por uma matéria que nos escapa aos sentidos e instrumentos. É mais ou menos isso, tá, pessoal? Esse é o nosso universo. É como se cada feijãozinho colorido desse aqui fosse um planeta, uma estrela, tá? Outros corpos. Esse preto aqui é o fluido cósmico universal, tá bom? O feijãozinho preto é o fluido cósmico universal. Os planetas, tudo que existe está mergulhado nessa outra matéria, tá? Então o nada não existe, ok? Vamos entender isso, ó. A ciência humana já começou a descobrir isso. Eles não estão falando que existe uma energia escura e uma matéria escura? Então, que 70%, que o universo é formado de 70% de energia escura, 26% de matéria escura e 4% como o resto, estrela, planetas e tá? Nós, tá bom? Estamos aqui no 4%. Então, o que acontece? A energia escura já é uma manipulação do fluido cósmico universal, que é o básico. Então, a energia escura já está presente no universo, já está modificada ainda. E a matéria escura também, tá? E o que é isso? A matéria escura e energia escura tem diferenças. A matéria escura é usada para explicar uma atração gravitacional maior do que o esperado. Então, a matéria escura é o que faz com que os corpos se atraem. E, ao mesmo tempo, tem a energia escura, que é o contrário, que faz com que os corpos se repulsem. É o que faz com que o nosso universo aumente. Ele está aumentando por conta da energia escura. Enquanto que a matéria escura faz o contrário, faz a juntar. Tá bom? Só que quem que ganha? A energia escura. De modo que vai chegar uma hora que nós não vamos mais criar mais nada, porque a matéria não vai conseguir vencer. Então vai chegar um ponto que o nosso universo não vai conseguir criar mais nada e vai morrer. Nossa, professor, nosso universo vai morrer? Vai morrer. Nosso universo vai morrer. Assim como nosso sistema solar vai morrer, tudo morre. Tá? É uma lei, uma das leis que nós vamos estudar é a lei de destruição. É uma lei divina, a lei de destruição. Nós vamos estudar lá no básico 2, no segundo semestre do básico 2. Ok? Então, vai chegar um ponto que o universo vai acabar e que nós não vamos criar mais nada. Que não vai ser, ou seja, vai morrer esse universo. Mas vai ser criado o quê? Outros universos. Vocês entendem? Tudo nasce, cresce, evolui e morre. E tudo isso é feito para quê? Para que os espíritos possam evoluir. Todo o universo só serve para uma coisa, para a evolução desses espíritos, tá? Desses seres. Mas qual que é o objetivo desse? Então, eu imagino, isso que Deus não para de criar porque Ele nos ama. Ele ama demais. Então, a vida é um amor dele. A vida é uma dádiva, a vida é um presente de Deus.
Imagina que triste seria se a Débora não existisse, se o Diógenes não existisse, se a Cida não existisse, né? Imagina que triste seria, né, se a Beatriz não existisse, o Daniel e a Camila também não, a Eli Molina não existisse, a Kelly. Vocês concordam que o mundo seria mais triste? Né? Olha só. Né? Então, isso não é lindo, pessoal? A gente tem que começar a pensar nessas coisas. A gente vai terminar essa aula, vai ficar com a cabeça pegando fogo. Vamos pensar, vamos começar a filosofar e pensar nessas coisas. E aí a gente vai chegar muito às questões, vai dar mais dúvida também, né? Mas a gente vai chegar a muitas respostas também com a nossa própria inteligência. Certo, Débora? Você quer comentar alguma coisa? Não, Vamos lá. tranquilo, eu acho. Pode seguir. Tá. A matéria não é impenetrável, tá? Então, existem estados que não são conhecidos por nós. Pode ser tão etéreo e sutil que nenhuma impressão causa os sentidos. É um instrumento do qual o espírito se serve para exercer sua ação. Então, o que acontece? A matéria, ela é toda furadinha. A gente acha que ela é fixa, né? Mas é uma ilusão de ótica. É uma ilusão idiótica, né? A gente olha, a gente olha a parede e acha que ela não é, mas ela é toda furadinha. Os espíritos passam por ela como se não fosse nada. Por quê? Porque ela é toda furada, né? Ela é toda cheia de átomos. Então, é uma ilusão de ótica a gente olhar e achar que a matéria é toda dura, sólida. Ela não é, ela é toda vazada, ok? É formada de um só elemento primitivo. As suas diferentes propriedades são modificações que as moléculas elementares sofrem pela união, disposição, força e movimento em determinadas circunstâncias. Então, todas as outras coisas que existem, toda a matéria que existe, é combinação, tá? Da união, disposição, força e movimento em determinadas circunstâncias. Então, as moléculas têm forma constante nas elementares, primitivas e variáveis nas aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula ainda está longe da molécula elementar. Foi o que ele falou no Livro dos Espíritos, e é verdade. Logo depois, né, foi descoberto o átomo. Né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que na esfera espiritual, o elétron é também partícula atômica dissociável. Mais para frente do Livro dos Espíritos já vieram falar de átomo, né? Mas aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos já estavam falando que essa matéria, que a gente falava que não quebrava, é quebrada também. E isso veio ser corroborado pelas obras que vieram depois, né? E ele fala que o elétron também é partícula dissociável. Isso do quê? Que o elétron quebra, não era a menor partícula. Então, já no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vinha falando para a gente, olha, vocês estão falando que o átomo é a menor partícula, mas não, o elétron quebra. Está aqui falando, é partícula atômica dissociável. Está lá escrito nesse livro. Tá? Em 1969, Gell-Mann ganhou o prêmio que ele descobriu os quarks, tá? Os componentes das partículas subatômicas. Na década de 1980, o átomo poderia ser subdividido em 3 quase-partículas, o ólon, o espínon e o órbito. Em 1996, os físicos dividiram o elétron em ólon e o espínon e conseguiram observar o órbito. Então, assim, o ser humano está evoluindo nessas questões, tá? Então, a estrutura da matéria, né? Você vê a Terra, lá dentro tem uma maçã. A maçã, se você vê, tem um cristal que tem um átomo, que tem um núcleo, que tem um nêutron, né? E dentro do nêutron tem os quarks, os gluons, né? Então, cada vez vai chegando numa coisa que você acha que não tem fim. E qual que é o fim? O fluido cósmico universal. Essa é a matéria mais primitiva existente. Ok? Fluido cósmico. O resto é tudo modificação dele. Tá bom? E aqui, ó, tem os neutrinos, tá? Partículas que possuem o restante da energia perdido. Elas passam por todo o mundo, tá? Centenas de vezes mais leves que um elétron. A cada segundo, o Sol produz cerca de 60 bilhões de neutrinos por centímetro quadrado. Uma parede de chumbo de 1 ano-luz de comprimento, que tem 9,5 trilhões de quilômetros, só impede metade desses neutrinos de passar. Eles estão passando pela gente o tempo todo. Essas cargas, essas partículas, elas passam em tudo, elas varam de ponta a ponta o planeta Terra, sem se destruir. Né? Então, olha como tem coisa no universo que a gente nem tem noção. Ok? Toda matéria, em qualquer dos seus estados relativos, é apenas energia condensada. Isso está nesse livro aqui maravilhoso, tá bom?
Energia é a capacidade que possui um corpo ou um sistema de produzir trabalho. Isso é uma lei da física, tá? Isso aqui é física. Capacidade é a secreção mental por excelência, é a emanação primária de Deus. Então, vocês estão começando a entender, ó, quem que manda, quem que dá essa capacidade é Deus. Então, Deus dá a capacidade para um corpo produzir trabalho. É Deus que dá a sustentação a essa matéria. Tá? Então, Deus está em tudo, dando sustentação para todas essas matérias. Então, Deus tá nessa matéria aqui, ó, nesse nêutron, nesse quarks, que é energia. Será que essa energia não é o pensamento de Deus, fazendo com que a matéria tenha estabilidade? Então, toda a estabilidade que nós conseguimos aqui no planeta Terra é por causa da emanação do planeta, do pensamento de Deus, do hálito de Deus. É Ele que dá a energia para que a gente consiga manter a estabilidade da matéria. Olha que loucura isso. Então, Deus está em tudo. Olha que coisa louca isso. A gente acha que Deus não está em nada, Ele está em tudo. Ele nos vê o tempo todo, Ele nos conhece, a todos nós, cada um de nós. Né? Uma coisa fantástica, né? E, por extensão, a emanação de cada criatura. Então, é a velocidade que forma a massa, a estabilidade e a coesão da matéria. Está nesse livro aqui também, nós vamos estudar lá para frente esse livro. E é isso, pessoal. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder da sabedoria do Criador. Ok? Louca essa aula, né? Coisa louca, que a gente nem imagina, né? Acabou? Não, não acabou. Aí é que tá, eu estou no meio da aula ainda, não vai dar tempo, né? Então vamos correr. A Débora ficou preocupada, que ela pensou que tinha acabado e eu nem comecei ainda. Então vamos lá. Vamos lá, tem mais um pedaço. Vamos ver até onde a gente chega. E se a gente parar, depois a gente dá um jeito de continuar para a gente não passar do horário. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Espera um pouquinho. Tenho que executar isso aqui. Não, O Flávio está falando para você que ele pode só ficar até meia-noite. Não, já A terminando. gente pretende terminar antes. Mais ou menos eu tinha pensado 1h da manhã. Que pena. Mas e se a gente terminar 11h59? Ainda dá tempo para ele, poder ficar. Né? Vamos esquecer a matéria, é verdade. Vamos esquecer um pouco a matéria, vamos falar dessa parte mais moral aqui, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Na minha opinião, essa aula não deveria ser junto, tá? Mas juntaram, porque é muita matéria, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar passar o que a gente consegue aqui rapidinho, tá bom? Então, ó, não vim destruir a lei. Esse aí é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente começou a trabalhar ele agora. Nossa, tem uma jornada aí para frente que nós vamos estudar todos os capítulos, tá bom? Até o final. No básico 2, nós vamos em frente, tá? Esse é o capítulo 1. Então vamos lá, vamos entender o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Isso aí está na Bíblia, Jesus falando, tá? Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último J e o último ponto. O que Jesus quis dizer com isso? Que existe uma programação para nós aqui na Terra. Né? Não está largado. A Terra não está largada como todo mundo pensa. Existe uma programação espiritual. Isso está muito além da nossa capacidade. E Ele está aqui desde o começo da Terra. E vai ficar até o final com a gente, até o final da Terra. Até quando a Terra for destruída, Jesus vai estar aqui conosco. Ok? Enquanto tiver uma alma aqui, um espírito aqui, tá? Dependendo do planeta, ele vai estar aqui. Ok? É isso que ele está falando aqui. Que lei que Jesus não veio destruir? A lei divina, aquela trazida por Moisés. Elas eram cumpridas? Não, e eram aplicadas com violência, olho por olho, dente por dente. Por que não eram cumpridas? Porque porque dirigiam um povo ainda semi-selvagem em relação a princípios espiritualistas e morais, tá? Então, a lei que Moisés trouxe, ele trouxe psicografada lá.
né? Foi a primeira psicografia que a gente sabe. Veio direto da espiritualidade. Então, essa lei, Jesus não veio destruir. Ele veio destruir o quê? A lei que o homem criou. Vamos entender isso aí. Para que todos tivessem a impressão de que a lei de Deus estava sendo cumprida, o homem criou outra lei, que não era a lei divina, era a lei civil. A lei civil continha vários hábitos e ritos puramente exteriores, muito violenta. Pena de morte para quem não respeita os pais, ou desrespeita o descanso ao sábado, e amputações de membros, como pena para alguns crimes. Eram muito apegados à matéria. Lembra? A primeira coisa que eles fizeram lá, quando Moisés chegou, eles já tinham construído um bezerro de ouro para adorar, né? Então, assim, era um povo primitivo, né? Então, eles sempre, né, criaram uma lei para meio que em cima da lei de Deus, mas uma lei deles, chamada lei civil, para meio que impor uma nova lei, tá? Mas a lei de Deus, né, a lei mosaica, precisava falar aos sentidos do povo, porque eles ainda não conseguiam, porque ainda a lei não conseguia atingir o coração. Então, a composta de duas leis, a tradição mosaica, a lei divina, que é eterna e imutável, e a lei civil, humana, mutável e transitória. Essa foi criada pelos homens. Essa daqui foi a que Moisés trouxe. Ele não trouxe só os 10 mandamentos, ele trouxe um código moral também. Ele vinha com a moralidade, era um espírito evoluído. Ele veio trazer ensinamentos também. Jesus não veio modificar a lei divina, e sim a lei civil, atualizando-lhe os métodos para cumprimento da lei divina, adaptando a uma nova época em que a humanidade já estava mais evoluída. Então, Jesus veio para que se desse cumprimento à lei divina trazida por Moisés, mas que cancelasse esses rituais aí, essas coisas que eles tinham, e essa violência, essa lei violenta que eles tinham de olho por olho, dente por dente. Certo, Débora? Sim, é isso mesmo, tá certo. Não é isso. E era uma maneira deles entenderem, né? Porque eles não tinham uma evolução. Então, era Exato. dessa maneira que eles iam entender, e foi dessa maneira que foi passado até Jesus chegar e mostrar que era de uma outra maneira, que poderia ser aprendido de uma outra maneira, né? É verdade. E daí substituiu o castigo brutal que era imposto aos que não cumprissem a lei divina pelo perdão, amor, caridade e chance de renovação. Ele substituiu aquela lei civil, tá? Que era a lei civil que era dos homens, que era olho por olho, dente por dente. Ele tentou substituir aquela lei civil, que é criada pelos homens, pela lei divina, do perdão, do amor, da caridade e chance de renovação. Aquela lei que já existia. Ele tentou evoluir aquela lei que já existia. Em que parte? Na parte do amor, do perdão, da caridade. E tentou eliminar aquelas tradições e aquela lei violenta deles lá. Pretendeu terminar com os rituais e fingimentos no cumprimento da lei divina. Falou, em geral, por metáforas e parábolas, pois o homem ainda não tinha condição de entender muita coisa. Então, Jesus falava assim como falasse para criança, né? Porque a gente não tinha capacidade de entender. Hoje a gente não tem, imagina naquela época. Mostrou Deus como um pai bondoso e amoroso. Resumiu a lei em apenas 2 princípios: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá? Na verdade, são 3, né? Que nem a Débora já falou. Amar a nós mesmos, para depois amar o próximo, né? E amar a Deus. Ok? Primeiro amar a Deus, né? Depois amar a nós e depois amar o próximo. Limitou-se a depositar o germe da verdade sobre pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Então, tem a ver com aquela primeira aula. Né? Ele foi até onde ele conseguia ir, né? Mas muita coisa ele não conseguiu falar. Imagina, um povo extremamente primitivo, né? Ali, acabado de sair do primitivo, entrando no mundo de regeneração e provas. Nós vamos entender isso também mais à frente. Então, difícil, né? Prometeu-nos enviar mais tarde um Consolador, que recordaria o que ele dissera e ampliaria nosso conhecimento. Ele prometeu enviar um Consolador. Falou, mas no futuro eu vou mandar um Consolador que vai fazer, que vai ampliar. É o Consolador, o Espiritismo. A gente entende que é esse Consolador permitido por Jesus. Não veio destruir a lei cristã, mas veio cumpri-la. Como Jesus não veio destruir a lei divina trazida por Moisés, o Espiritismo também não veio destruir a lei divina, a lei cristã trazida por Jesus, que nada mais é do que a lei divina também, né? Dirigido por Jesus e elaborada por uma pleiade de espíritos. Então, o Espiritismo não veio destruir essa lei. Tá? Essa lei ela é dirigida por Jesus, feita trazida por uma pleiade de espíritos. O que é pleiade? Espíritos evoluídos. Né?
vem revelar aos homens, né, o Espiritismo, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Tá? Nos mostra os fenômenos e as relações com o mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantes da natureza. Trouxe-nos, por acréscimo, a fé raciocinada, tá? Pautada na verdade e na lógica, sem metáforas ou parábolas. Então, o Espiritismo vem unir, tá, a ciência, a religião, a essa parte espiritual, em que sempre estava separada, né? O Espiritismo vem juntar tudo isso e mostrar que tudo faz parte de uma coisa só, tá bom? Coerente com o avanço da ciência sobre quase todas as coisas. Então, o Espiritismo, o Kardec sempre falava, se você, na dúvida entre a ciência e o Espiritismo, fique com a ciência. Por quê? Porque o Espiritismo tem que acompanhar a ciência. Tá? Mais do que acompanhar a religião, tem que acompanhar a ciência. Então, essa é uma doutrina filosófica que está pautada na ciência, religião e filosofia. Lembram disso? Então, nós temos que acompanhar essas três coisas. Ok? Ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. Tá? A Einstein falou isso. Tá? O próprio Einstein, ele tinha uma espiritualidade aí. Ele acreditava num Deus aí diferente, tá? do que o Deus que a gente acredita. Que é um dos filósofos falou sobre esse tipo de Deus, tá bom? Então, Einstein acreditava num Deus mais científico, vamos dizer assim, ok? Mas isso daí vocês vão estudar em filosofia, daqui a 6 anos, 7 anos, 8 anos. 8 anos. 8 anos, tá bom? Então, vocês vão entender toda essa questão do Deus, tá? Do que o Einstein acreditava, tá? Que é o trazido por um dos filósofos. Vocês vão estudar isso lá para frente. A ciência e a religião não puderam estender-se até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, o Espiritismo veio trazer essa aliança entre a ciência e a religião, ok? Através do esclarecimento. São esses esclarecimentos que a gente está trazendo aí para vocês. Vocês podem ver que hoje nós falamos bastante de ciência, e agora nós estamos falando de religião. A ciência cuida do homem, leis materiais, enquanto a religião cuida da alma, leis morais. Quando não dá para separar a alma do homem, a responsável por fazer a ponte ciência e religião de forma oficial é a filosofia. Então, a filosofia faz essa ponte entre ciência e religião. E a doutrina espírita é tudo isso, tá? É ciência, religião e a filosofia aí fazendo a ponte entre as duas. Ok? E aí, é por isso que o Livro dos Espíritos é filosófico, porque ele une essas duas coisas, a moralidade e a filosofia. Ok? E é isso, tá? Não vim destruir a lei, mas cumprir. E agora sim, eu acabei. Tá? Passamos o tempo? Não, olha! Conseguimos a corrida! Que maravilha! Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Oh, meu Deus, eles estão quietinhos demais. A cabeça deve estar fervilhando. Está fervilhando. Vamos lá, pessoal. Dúvida? Você quer falar alguma coisa? Tem um monte de dúvida aqui. Em todos os mundos funciona assim? Ah, tá. O resto já li. Nós já respondemos. Ali. Débora, você quer complementar alguma coisa que eu falei na aula? Não, tranquilo, acho. Está tranquilo e não tem que complementar, não. Posso dar uma sugestão? Pode. Eu acho que quando a gente estiver fazendo uma aula sobre algum assunto, a gente tem que focar só no que tá na aula e não fazer perguntas que não estejam relacionadas à aula. Mas é tão gostoso responder as perguntas. Né? É difícil, Flávia, porque uma coisa puxa a outra. Entendeu? Um assunto puxa o outro. E aí a gente também não pode deixar de responder. Isso aí é normal. É normal. Acontecer um assunto, você vai ver nas próximas aulas, tem coisa que vem, sabe, as perguntas surgem do nada. Aí você fala, eu não vou esperar até daqui não sei quanto tempo para poder perguntar, né? Talvez o professor e a Débora, talvez o Edson e a Débora nem falem. Então é mais fácil na hora,
Um ou outro vai estar disponível para poder estar ajudando aqui. Sempre tem um ou outro ainda no O que a feedback gente, para você. o que a gente tenta fazer é dar um overview, que nem, né, é, foi perguntado, né? Nós tivemos os animais e eu expliquei de uma forma meio básica. E daí o que acontece? A parte mais profunda a gente vai falando depois. Então, sempre que vocês perguntarem, eu tento dar um overview, uma coisa mais geral para vocês. E depois a gente estuda. Talvez gere até mais dúvida, né? Talvez gere até mais Talvez gere até mais dúvida, é verdade. mas pelo menos não fica sem resposta. Ok? Tá bom? Sim. Elcio, uma pergunta aqui. Eu procurei o arquivo PPT das suas aulas, ou o PDF. Você tem colocado para nós esses arquivos? Eu Ou acho que eu tenho. É só a sua aula gravada? Não, eu coloco o PPT, não, eu não coloco o PPT, eu coloco o PDF. Eu coloco sim, eu acho que eu coloquei. Eu Teria que olhar lá procurei, para conferir. porque eu fui procurar, porque, por exemplo, você deu essa aula, a primeira aula aí, com um monte de coisas aí que eu achei extremamente Interessante. Eu vou querer ver isso aí Tá. porque Olha, eu fui bastante rápido no que você falou, né? tá, eu sempre passo o PDF, só que aí não são todas as aulas minhas, tem umas aulas que são da Débora, aí eu preciso ver com ela, se ela Não, autoriza, ela tem... fica tranquila que eu tenho que passar 2 aulas ainda para a área dos alunos, aí eu vou mandar para vocês, que uma é sobre Deus e Jesus, foi a primeira aula que eu dei, e a outra foi sobre Kardec, né? Então, eu passo para vocês ainda essa semana, eu coloco lá na área dos estudantes para vocês terem um acompanhamento, né, Elcio? Eu ficaria Sim, bastante ó. agradecido porque a gente lê, eu procuro sempre ler depois e fazer um resumo, e aí eu busco nas suas aulas lá e vou fazendo as anotações. Eu ficaria agradecido. Pode Imagina. deixar, sem problema nenhum, eu libero Olha, sim. realmente, só tem antecedentes da codificação, né? Eu dei outra aula sem antecedentes da codificação, não coloquei lá, né? Se eu dei, então eu vou colocar. Se eu tenho outra aula, eu vou colocar lá o PDF, tá bom? E coloco o PDF dessa também. E aí a Isso. Débora, se ela quiser, ela coloca lá também. Eu acho que ela Não, vai eu coloco sim, pode deixar, eu coloco ainda essa semana, eu coloco. Legal. Débora, se tiver dificuldade de gerar o PDF, você me fala, que eu gero. Tá? Pode deixar, então, fique tranquilo. Então é isso. Pessoal, a gente precisa encerrar a aula, né? Isso. Então, Débora? vamos, a Rosana Lima, ela vai fazer as vibrações, e a Kelly vai fazer a prece final. Vamos lá, então, Rosana, fazendo as nossas vibrações, vibrando por nós mesmos, por nós, vibrando pela Ucrânia, vibrando por todo o planeta. Tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos vibrar primeiramente pela fraternidade e a paz em todo nosso planeta, em toda a humanidade. Vamos vibrar pelos governantes e os que trabalham na elaboração das leis, para que eles sejam intuídos a promover esta paz, esta harmonia. Vamos vibrar pela implantação e a vivência do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrar para o nosso lar, para que vamos mentalizando muita paz, união, saúde e harmonia em nosso lar. Vamos vibrar por todos os enfermos, por todos os irmãos enfermos do corpo físico, do espírito. Vamos vibrar por todas as famílias, para que haja muita união, muito entendimento, muito diálogo dentro de todos os lares. Que assim seja. Graças a Deus.
Graças a Jesus. Kelly. Posso começar? Pode. Agradecemos, Senhor Deus, as luzes que nos concedeste nessa noite maravilhosa. Pedimos que essas lições se gravem em nossas mentes, em nossas almas. Pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que compareceram nesta religião, nessa reunião maravilhosa. Agradecemos aos nossos professores Elcio, Débora e a todos os nossos amigos aqui presentes nessa noite maravilhosa. Graças a Deus, e assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que silêncio! Oh, meu Deus do céu! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite obrigado. a todos. Pela presença. Débora. Boa noite, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. Jorge. Tudo. Boa Bom noite. Tchau. descanso. Tchau, tchau. Boa noite, boa semana. Obrigada, noite. igualmente. Boa Tudo de noite. bom. Tudo de Tchau. bom. Rosana, não fique chocada, hein, Rosana, que você descobriu hoje. Isso. Boa noite. Ô, coitado, imagina daqui para frente. Isso aí, boa noite. Tchau, tudo de Tchau. bom para Tchau, vocês. Tudo de Boa bom. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cida, Beatriz. Oi, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus, Cida. Tudo de bom. Tchau, Bia. Obrigada. Tchau, Bia. Bia. Já saiu. Vamos parar aqui a Deixa eu gravação. remover ela. Vou parar a gravação aqui, tá? Isso, tá joia.